Olá, meu irmão, tudo bom? Espero que esteja tudo bem aí. Começamos mais um encontro virtual, Online. O Senhor está presente. Hoje, quinta-feira, às 19h30, o nosso culto está disponível para você assistir e louvar o Senhor conosco. Se você estiver assistindo num outro momento, não tem problema. É bom que você participe todo mundo junto. É dar aquela sensação, cada um na sua casa, no mesmo horário, todo mundo assistindo o culto, aquela sensação de que a gente está junto, mesmo estando longe. Mas estamos próximos pela fé. O nosso culto tem o intuito de falar com você, falar o seu coração, te levar a palavra de Deus e, sobretudo, fortalecer a sua fé. Os bancos estão vazios. A saudade imensa é de cada um de vocês, de ver o nosso culto como ele é, vibrante, alegre, animado, dando glória ao Senhor, aquele digno de todo louvor. Não podemos fazer isso por agora. Vamos orar para que logo a gente possa fazer isso, dada todas as situações que nós estamos vivendo. Mas o nosso culto sempre começa com um momento de oração. E eu queria te convidar a orar comigo. A palavra de Deus diz, Jesus diz, nos ensina na oração do Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome e venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas e nos ajude a perdoar todos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Teu o poder, o reino e a glória para sempre. A oração do Pai Nosso contém os elementos chaves e norteadores da nossa oração. Oramos por glória a Deus, oramos em adoração, oramos para que a vontade do Senhor se cumpra nessa terra, oramos por perdão de pecados, oramos para que Deus nos ajude a amar o próximo, oramos para que a gente tenha suprimento, as nossas necessidades básicas. É o pão de cada dia, Não é o pudim de cada dia. É mais simples do que a gente imagina. Vivemos com pouco e vivemos felizes. Tantos princípios tem na palavra, pedimos que o Senhor também nos livre da tentação, não nos deixe nas garras do maligno e que Ele seja engrandecido. Então, eu queria te convidar aí na sua casa a orar conosco. São muitas causas, de oração, todas colocadas aos pés do Senhor. Senhor glorioso, nessa noite ou nessa tarde, depende do horário que quem estiver nos assistindo, estamos em Tua presença para podermos colocar diante de Ti, ó Deus, a nossa necessidade profunda de ter a Tua graça, o Teu amor, o Teu cuidado, a Tua transformação, o Teu perdão, a Tua misericórdia. A nossa nação que precisa do Senhor. Pai amado, também a nossa situação da saúde que precisa do Teu amparo. A situação financeira de muitos precisa da Tua intervenção. Nossas famílias precisam da graça do Senhor. Deus soberano, que a Tua mão poderosa, a Tua providência possa nos livrar, ó Deus, de toda dor causada por essa doença, pelo desemprego, pela fome, e prover recursos para que nós possamos confiar naquilo que vem das Tuas mãos. Que o Senhor seja engrandecido, o Teu reino, o Teu poder, Tu é a glória, para sempre será. Aleluia, toda a glória nós damos a Ti. Sustenta a fé dos nossos irmãos, aqueles que são desta igreja, aqueles que são de outra igreja, aqueles que não são de igreja nenhuma. Que cada um tenha um encontro individual, peculiar, particular com Jesus nessa noite, pela palavra, pelo cântico, pela oração, em nome de Jesus. Amém. Queria te dar umas dicas rápidas antes de nós continuarmos o nosso culto aqui. Em primeiro lugar, faça com alegria. Reúna a família ao redor da mesa ou ao redor do sofá, senta todo mundo, antes do culto começar e antes de você ligar o play, faz uma oração, fala: Deus, fala com a minha casa, fala com a minha vida. Não faça isso de maneira despretensiosa, não faça abrir na porta da geladeira, comendo, não. Faz mesmo direitinho, senta, ouve, usufrua da palavra. Como se você estivesse sentado aqui, com atenção ali, faça assim. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, beleza? Então, curta aí, aproveite, que o Senhor Jesus fale a você. É o meu abraço, Jesus abençoe. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, cantem ao eterno Deus.
jamais passará, ó eterno Deus. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre serás, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem o seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te. Canta aí, vai. As aves dos céus cantam para ti, oh, as feras do campo refletem o seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero servir-te sempre mais e mais. Quero servir-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem o teu poder. Eu quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Quero amar-te, quero amar-te sempre mais e mais. Quero amar-te sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar-te. As aves do céu cantam para ti, oh, as feras do campo refletem o seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Canta aí na sua casa, vai. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Irmãos, que bom estarmos aqui, podemos compartilhar da palavra do Senhor. E todos nós que temos passado aí um tempo de dificuldade, né? Nós nunca esperávamos chegar nesse século 21, o ano 2020, né? Com essa situação toda que enfrentamos. Então eu quero expressar primeiro a minha alegria de poder falar para os irmãos da Igreja Betel, a gente que esteve aqui por vários anos, né? Mesmo que
interinamente, né, cooperando e trazendo sacramentos e etc. E agora eu tenho a oportunidade, nesse momento de tanta dificuldade, de poder compartilhar com os irmãos uma palavra do Senhor. E eu queria então, antes de qualquer coisa, que nós lêssemos o texto em Gênesis capítulo 15. Se você pode acompanhar aí, você abre a sua Bíblia. E eu vou ler apenas o versículo 1 e o versículo 2. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Irmãos, vamos orar e nós vamos caminhar aqui pensando um pouco nesse texto, nessa história de Abraão. Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus sublime, Deus que coordena o universo. Nesta hora eu coloco diante do Senhor a nossa vida e a vida dos irmãos aqui da Igreja Betel. Obrigado, Deus, pela existência da Igreja do Senhor na face da terra. E te louvo, Deus, e te agradeço pela vida desta igreja, ó Deus, aqui em Conselheiro Lafayette, da nossa comunidade de fé, como presbiterianos em geral. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado a graça de lermos a Tua Palavra, de interpretá-la, de caminharmos, ó Deus, pela iluminação do Espírito Santo, compreendendo essa palavra. E nesta hora eu peço ao Senhor que abra o nosso coração, dando-nos, ó Deus, a compreensão dessa palavra, abençoando a vida de cada um dos irmãos. Muito obrigado porque o Senhor é bom e porque a Tua bondade, ó Deus, dura para sempre, a Tua fidelidade está sempre conosco. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, nós lemos esse texto na verdade faz parte de um contexto, um texto mais longo, né? Mas o que eu quero frisar aqui é que Abraão começa, o Deus fala com Abraão e o texto do primeiro versículo diz: depois destes acontecimentos. Numa outra versão fala depois dessas coisas. O tempo é o nosso maior aliado ou o nosso maior inimigo, a depender de como nós lidamos com ele. Depende de como é que nós lidamos com as situações. Observando essa pandemia, esses momentos que vivemos, eu fiquei pensando o seguinte: como é que nós vamos terminar essa história se nós terminarmos vivos e saudáveis? Nós temos que aprender alguma coisa com esse tempo. Mas eu tenho visto que muitas pessoas têm usado esse tempo de maneira negativa. No sentido seguinte, tem muita gente que tem suicidado, pessoas que têm sofrido ao extremo, além da conta. Então nós temos que saber como é que a gente vai lidar com esse tempo. E sempre na nossa vida acontecerá momentos, dificuldades que a gente precisa realmente rever. Como é que eu estou lidando com isso? Quais as lições que eu estou aprendendo disso? O que Deus está ensinando para mim, para minha família, para minha igreja? Recentemente alguém comentou comigo: pastor, eu estou com muita saudade da igreja e eu arrependo porque às vezes que eu tive a oportunidade de ir na igreja, algumas delas eu não fui. Nós temos que aprender algumas coisas com isso. Uma delas é aprender o quanto é importante estarmos em comunhão. Mas como igreja presbiteriana, como uma comunidade de fé reformada, nós entendemos o seguinte: que Deus está no controle de todas as coisas e que esse tempo é um tempo que Ele está nos dando a oportunidade de aprendermos com Ele. E esse texto de Gênesis é um texto inspirativo que me chama a atenção, especialmente por causa dessa expressão, depois dessas coisas, ou depois destes acontecimentos. É interessante que esse texto nos faz refletir, né? Há momentos da nossa vida que a gente reflete muito. Eu creio que nesses momentos nós temos refletido demais. Às vezes, no fim de ano, a gente reflete muito e faz uma série de promessas para o outro ano. Esse ano mesmo nós iniciamos com várias perspectivas e de repente tudo mudou, né? A pergunta é: o que tem passado nesses últimos 30 dias nessa igreja? Os últimos 60 dias, quase 90 dias sem podermos reunir? Quais são os sonhos que nós tivemos que abortar? Quais são as expectativas que nós temos? O que é que foi concretizado, né? Quanta tristeza, quanta alegria, quanta dor. Que amigos que se foram, que adoeceram. Então, o texto que nós lemos informa que Deus veio a Abraão depois destas coisas. Deus sempre dá a chance a mim e a você de repensar a vida. Depois de uma doença, após uma viagem, após um divórcio, depois de um casamento, depois da perda de alguém, ou mesmo após um curso. O que é que eu vou fazer agora? Então todos nós temos um tempo
em que precisamos olhar as coisas da perspectiva de Deus. Como é que Deus quer nos ensinar com isso? E hoje eu entendo que é um tempo para reflexão. O que nós temos que refletir? Sobre o que nós temos que refletir? Nós, às vezes, tivemos sonhos que foram abortados neste ano. Quantos casamentos, tiveram que ser adiados? Temos riscos que corremos, o risco inclusive da própria doença. Por isso eu quero propor aqui rapidamente nesse tempo de meditação aqui, nós possamos avaliar esse tempo de 3 formas. Primeiramente, olhando para trás. E nesse sentido, eu te desafio a fazer uma retrospectiva. Quando nós olhamos para trás, nós olhamos pelo retrovisor. Então nós temos uma retrospectiva da nossa vida. Abraão, quando olhou para trás, o texto fala assim, depois dessas coisas, depois de quê? O que aconteceu na vida de Abraão antes? Quando Abraão olhou para trás, o que é que ele viu? Quando Abraão olhou a sua vida, ele viu várias coisas que haviam acontecido ali atrás. Quando eu olho para a minha vida, quando eu olho para a sua vida, quando você olha para a sua vida, o que é que a gente vê para trás? O que ocorreu na nossa vida? Então, quando nós olhamos para trás, primeiramente nós precisamos olhar com arrependimento. Olhar para trás, esse olhar no retrovisor, é ver o que deu errado, arrepender, pedir perdão, perdoar, mas olhar para frente, que será um outro assunto. Mas a questão é, quando olhamos para trás, nós temos que nos arrepender. Quanto tempo nós perdemos? Esses dias eu, conversando com uma pessoa, ela brincando, falou assim, eu descobri que eu tenho uma esposa em casa. Eu estou descobrindo quem são meus filhos, porque eu viajava muito e agora eu estou vendo o temperamento dos meus filhos, Essa pandemia, esse momento todo, tem nos ensinado muitas coisas. E quando a gente olha para trás, a gente descobre que perdeu muito tempo com coisas fúteis, com a internet às vezes. Não estou dizendo que ela não seja útil. Aliás, ela está sendo útil no momento para nós. Mas perdemos tempo com a televisão, perdemos tempo com conversas que não tem nenhum sentido, Então, quando olhamos para trás, nós temos que nos arrepender. Nós não podemos permanecer nos mesmos erros, bem como não podemos viver no passado e nem do passado. O passado tem sido um grande empecilho na vida de muita gente, no crescimento espiritual de muita gente, porque se aborreceu com alguém, com o pastor, com a liderança, seja lá com o que for, muitas vezes o passado está emperrando a nossa vida hoje no presente e vai também emperrar no futuro se nós não tratarmos com ele. Nós não podemos viver olhando para frente sem nos arrependermos do passado e sem olharmos para Cristo e pedirmos a Ele direção para frente. Então eu preciso olhar para trás, olhar com arrependimento. Mas eu preciso olhar para trás também com agradecimento, porque tem gente que só olha para trás para o lado negativo. Ele olha para trás pensando naquilo que ele deixou de fazer, nas coisas que ele perdeu, no dinheiro que perdeu, no divórcio, na família, às vezes até mesmo na igreja. Quando nós olhamos para trás, temos que olhar com arrependimento, sim, pelas coisas erradas, mas temos que olhar com agradecimento. Existem muitos motivos para agradecermos a Deus hoje. Nós temos aí a marca de cerca de 30 mil mortos por essa doença. Nós ainda estamos aqui. Isso é um motivo de agradecermos. Mas agradecemos a Deus pelos nossos filhos, pela esposa, pelo marido, pela igreja que temos, pelo esforço que a igreja tem feito, de transmissões, enfim, pelo trabalho pastoral, da liderança em geral. Então, uma pessoa agradecida é uma pessoa que vive melhor. E esse é um tempo de olharmos para trás e refletirmos sobre essas coisas, mas especialmente de agradecermos. Agradecermos a Deus porque estamos vivos. E isso é sinal de que Deus tem nos abençoado. Tem gente que porque faltou alguma coisa pequena na vida, às vezes é uma lâmpada que queima, um chuveiro que não funciona, um carro que não pega, o ônibus que não chega na hora e nós já estamos murmurando. Quando olhamos para trás, devemos olhar com agradecimento. Quantos conhecidos nossos morreram neste último ano? Se nós formos olhar agora do início de junho agora, voltando aí até início de junho do ano passado. Quantos conhecidos morreram? Deus me deu e te deu mais um ano. Deus nos deu a graça de caminharmos com nossos amigos, pessoas que nós amamos. Hoje nós não podemos estar próximos deles, mas Deus nos deu a graça de caminharmos com eles. Nós não podemos terminar o ano, a vida, a nossa história, sem agradecermos a Deus. Mesmo que nem todas as coisas tenham dado certo. Aliás, não é nenhuma surpresa para nós, sabemos que as coisas nem sempre dão certo. Então nós aprendemos muito com os erros. Uma pessoa agradecida vai mais longe, vive melhor. Pastores agradecidos vivem melhor e vão mais longe. Por isso, olhe para trás.
faça uma retrospectiva da sua vida. Arrependa do que ficou errado, mas agradeça a Deus pelas coisas que têm acontecido. Seja grato. Como diz a Bíblia, em tudo dai graças. Isso é a palavra do Senhor. Mas além de olhar para trás, nós também temos que olhar para dentro. Nesse sentido, faça uma boa reflexão. É o caso, por exemplo, de Davi, quando cometeu adultério lá com Betseba. O texto lá fala que Davi, depois de ter sido confrontado pelo profeta Natã, ele arrependeu-se do seu pecado e clamou ao Senhor. Então nós temos que orar a Deus nesse sentido, olhando para dentro de nós e principalmente nós temos que pedir perdão, temos que nos perdoar, temos que perdoar os que nos magoaram e temos que perdoar a nós mesmos. No decorrer da vida, do ministério, eu tenho percebido que as pessoas têm muita dificuldade de entenderem o perdão para elas mesmas. Elas até acreditam que Deus as perdoou, mas não se perdoam. Então nós não podemos viver e conviver com ninguém sem pedir perdão, sem perdoar e sem perdoarmos a nós mesmos. Temos que pedir perdão todos os dias, provavelmente, para os nossos filhos, para o cônjuge, para a liderança às vezes, a liderança para os seus liderados. Quantas vezes eu tive que parar diante de pessoas, de membros da igreja, e pedir perdão porque eu estava errado. E assim é com a esposa, com filhos, com a sociedade em geral. E muitas vezes nós temos dificuldade de nos perdoar, e isso é danoso para a nossa vida. Nós não ganhamos nada não perdoando. Perdoe o pastor, perdoe o irmão, perdoe o marido, perdoe a esposa, os filhos, enfim, nós temos que lidar com isso. Quando nós olhamos para dentro de nós descobrimos que nós só vamos viver melhor se nós perdoarmos. E quando olhamos para dentro de nós, além de lidarmos com o perdão, nós temos que refletir profundamente que, nesse caso, por exemplo, desse texto de Gênesis, Deus chama Abraão e Deus fala com ele, e então o texto deixa claro, depois dessas coisas, muitas coisas haviam acontecido na vida de Abraão, muitas coisas já aconteceram na sua vida e na minha vida. Então essa reflexão serve para nos mostrar, em linhas gerais, o que deu errado. Em que nós acertamos? Porque tem gente que só olha o lado errado, outro só olha o lado que acertou, tem gente que é acha que é o dono de todas as coisas. Não, nós erramos, nós acertamos e temos que saber dosar isso. Se erramos, nós temos que nos perguntar por que é que nós erramos? Por que eu errei? Por outro lado, nós não podemos lamentar a vida toda por aquilo que erramos. Tem gente que está até hoje reclamando de algum valor financeiro que ele perdeu há 30 anos, de um carro que ele bateu há 10 anos, enfim. Descobrimos por que erramos, tocamos a vida para frente, devemos refletir sobre isso sim, mas vamos fazer daqui para frente diferente. Muitos dos nossos erros são para nos ensinar, são para nos moldar, para nos colocar na rota. Às vezes a gente vê esse problema todo que está acontecendo e a gente fala, meu Deus, será que o mundo não estava afoito demais, correndo demais? Não é? Então nós não podemos permanecer no mesmo erro e muito menos nós podemos ficar lamentando o passado. Tem gente que vive do passado. Quem vive de passado é museu, A história fica lá. Nós precisamos viver refletindo na nossa vida, mas olhando para frente. Reflita sim, mas não deixe que isso paralise a sua vida. Olhe para os erros como placas de sinalização, não como um problema. Já ocorreu, já quebrou, já perdeu, já morreu, já adoeceu. Já foi falta de prudência. Vamos olhar agora para dentro de nós e ver o que nós aprendemos com tudo isso. E nesse momento, nesse tempo que nós vivemos, nós temos que olhar para dentro de nós e falar, o que eu estou aprendendo com tudo isso? O que esse momento, que essa pandemia me ensina? Então, quando eu olho esse texto, depois dessas coisas, eu fico pensando, primeiro, nós temos que olhar para trás. O que tem acontecido na nossa vida no passado? Mas eu olho para dentro de mim mesmo. O que eu tenho que refletir? Mas por fim, eu preciso olhar para cima. Não é só olhar para frente, mas é olhar para cima. E quando eu olho para cima, eu sou desafiado a viver com grandes expectativas. A pergunta que se faz hoje é, o que vai acontecer depois dessa pandemia? Não sei. Eu acho que ninguém sabe. Sabemos que muitas coisas vão mudar. O mundo vai ficar mais pobre do que era, mas isso também nos ensina que nós não somos seres isolados, que se eu tenho um problema, o outro também pode ter e vai ter provavelmente. Nós não estamos isentos, nós estamos lutando contra um inimigo invisível. Então olhe para cima, mas viva a vida com grandes expectativas. Temos que olhar para a vida com expectativas, afinal, Deus é um Deus soberano.
e sempre estará no trono. Nunca podemos esquecer disso. Deus está onde sempre esteve. Às vezes a pergunta que alguns escritores fazem é a seguinte, que alguns perguntam: onde está Deus? Deus está onde sempre esteve. Ele nunca deixou o trono. Deus nunca se esqueceu de mim e de você. Aliás, a morte é a coisa mais comum, Ele já deixou isso claro na nossa vida. Espero que de repente não seja exatamente pelo Covid que nós vamos morrer, mas a questão é que um dia nós vamos morrer, mais dia, menos dia. Então, onde está Deus? Está onde sempre esteve, no trono. E nesse sentido eu quero desafiar você a pensar dessa perspectiva. O mundo não está à deriva, Deus está no controle de tudo. Nós podemos não entender, não compreender plenamente isso hoje, mas Deus está no controle do mundo e de todas as coisas. Então, o mundo não está à deriva. E Deus governa soberanamente. É interessante que no versículo 5 do texto que nós mencionamos aqui, Abraão é instado por Deus a olhar para cima. O texto diz assim: então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Irmãos, quando olhamos para cima, Deus chama Abraão: olha para as estrelas. Quando olhamos para cima, nós vemos coisas que nós não vemos quando olhamos para baixo. Claro. Quando olhamos para baixo, nós vemos as situações difíceis. Se a gente for olhar assim muito friamente para esse problema, a gente começa a desesperar. Daí muitos chegam ao suicídio e as situações das mais diversas aí, inclusive contrária à vontade de Deus. Mas quando nós olhamos para cima, nós temos perspectiva. Deus não vai deixar que esse tempo ocorra assim em vão. Ele tem um propósito para o seu reino, para a sua vontade, para a história da humanidade. Quando olhamos para cima, nós vamos olhar a vida de outra perspectiva, num outro sentido. Espera aí, Deus tem cuidado de nós. Deus tem algum propósito para a evangelização. A gente tem visto como que muitas pessoas têm ouvido a palavra de Deus por meio da internet. Gente que nunca iria pisar numa igreja tem ouvido a palavra de Deus. Então vamos aproveitar esse tempo para sermos missionários do Senhor. Por isso eu olho para frente com perspectiva. Eu espero e creio que a igreja sairá melhor dessa situação. Se não sair, é porque realmente nós não refletimos direito sobre a nossa vida. Quando olhamos para Deus, nós cremos no Senhor. E pelo fato de crermos em Deus, nós temos expectativas de que o milagre existe, de que Deus nos ama, de que as coisas serão mudadas. Como? Eu não sei. Quando? Eu não sei. Mas eu sei que serão diferentes. E que Deus está atento a cada detalhe. Imagina o mundo inteiro sofrendo, o mundo inteiro empobrecendo, o mundo inteiro parado, mas Deus continua cuidando de nós. Quando eu olho, por exemplo, o caso daquele paralítico de Betesda, é um caso muito típico, A multidão de desesperado que jazia ali próximo do poço de Betesda, a falta de solidariedade, porque ele fala que ninguém o jogava na água. Os anos foram passando, mas nem isso foi capaz de impedir a cura daquele homem. Ele sabia. O texto bíblico fala que ele estava doente há 38 anos. Há quanto tempo ele estava ali no poço de Betesda? Todos os dias eu não sei, mas provavelmente há muitos anos. Mas é interessante que todos os dias ele via alguém sendo curado. E por isso ele viu o milagre. Como ele viu o milagre, ele esperava que um dia fosse a sua vez. E de fato ocorreu que Jesus passou por lá e foi a sua vez. E nessa hora eu quero desafiar você a pensar dessa forma. As coisas não vão ficar assim. Deus vai utilizar isso para a glória dEle, para o reino dEle. Não importa o tempo, não importam as pessoas que Deus vai levar, que vão adoecer, qualquer um de nós estamos sujeitos a tudo isso. Ele sabe o que faz. Então, olha para cima. Deus chamou Abraão. Abraão, olha para as estrelas. Assim vai ser a sua descendência. Aí você pensa, quem era Abraão? Um homem já de idade, com uma mulher já de idade, que não podiam ter filhos humanamente falando. Mas Deus lhe deu um filho na sua velhice. Então, para Deus nada é impossível. Por isso, pense melhor para o futuro. Pense o melhor para a sua vida daqui para frente. Tenha expectativa de que Deus vai mudar a sua história, a nossa história. De que Deus vai tirar do fundo do poço a sua vida, a minha vida, se for o caso, e nos dar graça. A graça dEle, que é misericordiosa. Temos que pensar sempre em dias melhores, apesar das dificuldades momentâneas que vivemos. Vamos olhar para o futuro como um futuro promissor. Não porque nós sabemos de alguma coisa, não porque nós somos, hiper positivos, não. Porque Deus está no futuro. Deus é um Deus que controla todas as coisas. Olhe para a igreja
E pensa como que Deus tem nos sustentado. Aqui, por exemplo, em Conselheiro Lafayette, a nossa igreja aqui há cerca de 40 anos, a congregação aqui também aí há mais de 20 anos. Enfim, Deus tem nos sustentado. Daqui a 200 anos, onde estaremos se Jesus não voltar? Eu não sei. Nós certamente não estaremos aqui mais há muito tempo, mas a igreja de Cristo continuará até que Jesus volte. Então, a minha palavra neste momento, nessa oportunidade que Deus tem nos dado, é que Deus abençoe seu coração, que Deus lhe dê um ano, uma vida abençoada e que os seus anos, toda a sua vida seja para a glória de Deus. E que Jesus, de fato, seja o centro da sua história, da minha história. Que Jesus seja o centro da sua vida, da minha vida, da vida da igreja. Então nós não podemos parar no tempo. Olhe para cima. As coisas estão difíceis, sim, mas nós olhamos para cima. Nós olhamos para aquele que está no trono. Em meio às dificuldades, nós vamos crescer. Então, retornando rapidamente, primeiro, olhe para trás. O que é que tem que ser consertado? O que é que tem que ser perdoado? Olhe para dentro de si mesmo, reflita. Vamos aprender algumas coisas com isso, mas olha para cima, acima de tudo. Olhe com perspectiva que Deus irá cuidar da nossa vida e do nosso coração. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe o pastor João, o conselho dessa igreja, que nós temos todo o carinho, né, e tivemos o privilégio de acompanhar. Que Deus abençoe cada irmão, cada irmã, cada criança, que essa igreja cresça realmente olhando para cima. Eu queria orar com vocês. Como eu disse, é um privilégio poder trazer essa palavra. Agradeço ao pastor João Marcos, mas acima de tudo é um privilégio estarmos servindo a Deus. Então vamos agradecer ao Senhor. Coloca seu coração diante de Deus agora. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, e te agradecemos porque o Senhor é bom, porque a tua fidelidade dura para sempre. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã. E mesmo diante das dificuldades que nós enfrentamos, dos problemas, das dores, das lutas, nós podemos esperar em Ti. Podemos olhar de fato para trás e ver o que o Senhor tem feito até aqui, Deus. O Senhor nos trouxe até aqui. Olhamos para dentro de nós e podemos confiar, ó Deus, na misericórdia do Senhor para sustentar, ó Deus, a nossa alma todos os dias, para sustentar a nossa psique, o nosso corpo. Obrigado pelas nossas famílias. Obrigado pela vida da igreja, pelos irmãos da igreja. Eu te agradeço, ó Pai, pela vida dos irmãos, teus filhos nessa cidade, que nós possamos testemunhar do Senhor. Mas eu quero pedir ao Senhor que nos ajude a olhar para cima, para o Senhor que é Deus, para aquele que se assenta no trono, para aquele que governa soberanamente. Que Deus possa, de fato, pela misericórdia do Senhor, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor possa derramar a tua graça nesta igreja, na nossa vida. Abençoa o teu povo, ajuda-nos a refletir, ajuda-nos a perdoar, a pedir perdão, mas ajuda-nos, acima de tudo, a confiarmos no Senhor, ó Deus, de que todas as coisas concorrerão para o bem daqueles que te amam. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe. É em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Como eu disse, é uma alegria ter podido participar um pouquinho desse tempo aí com os irmãos. Que Deus os abençoe. Exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei.
Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Irmãos, o nosso encontro acaba aqui e eu queria te desafiar a fazer parte da nossa comunidade de fé. Como? Virtualmente? É claro, nós vamos voltar, logo vamos voltar. E se você quer se batizar, quer entregar sua vida a Jesus, nos procure. Ou você já se batizou, mas quer fazer parte dessa igreja, nos procure. Ou você quer aprender um pouco mais da Bíblia, despretensiosamente, nos procure. Temos classes online. Essa semana nós vamos começar uma classe já com 3 pessoas querendo se batizar. Olha que maravilha, vai ser uma festa. Quando tudo voltar, essa igreja é vibrante, nós vamos fazer um batismo e o céu vai entrar em festa, não é isso? É alegria mesmo. Então nos procure para você participar com a gente dessa festa linda que o Senhor tem preparado para nós. Também peço que você nos ajude a abençoar pessoas. Muitas pessoas estão precisando de cestas básicas. Você pode nos ajudar a ofertar para com essas famílias. Também quero te desafiar o seguinte: você que é membro da nossa igreja ou você que é membro de uma outra igreja e está sempre em comunhão com a gente aqui, às vezes visita, a igreja tem visitantes frequentes. Você quer receber Santa Ceia, quase que não confundo aqui, Santa Ceia. Nós vamos até a sua casa, fazemos a Santa Ceia meio que delivery, né? Nós vamos aí na sua casa e juntos celebramos a ceia, esse sacramento instituído pelo nosso Senhor. Preferimos fazer assim, de casa em casa, do que alguns irmãos virem à igreja e fazermos. Isso pode gerar algum descontentamento aí com relação a essa aglomeração e a gente reunida. De casa em casa a gente tem o nosso controle, a gente faz com distância. Você prepara a sua ceia, eu levo a minha e juntos ali com nossa distância, às vezes até da calçada, a gente celebra a ceia junto. Jesus abençoe você, te dê uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada, que Ele abençoe muito a sua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Um abraço.